Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo desta quinta-feira nós vamos analisar, com o auxílio de imagens da Rede Furacão, a forma como o Atlético Paranaense de Maurício Barbieri sai do campo de defesa. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o assunto do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo desta quinta-feira. Pessoal, primeira análise de vídeo de 2025. Fico sempre bastante satisfeito quando consigo trazer conteúdos dessa natureza para vocês. E em 2025 eu decidi começar da maneira mais simples e mais agradável possível, saída de bola. Primeiro porque a parte ofensiva do jogo é mais agradável para o torcedor observar. E segundo porque vamos começar do começo, o que o Atlético faz com a bola a partir do momento que a recupera no seu campo de defesa. Então aguardem 2 segundinhos que a gente já volta com imagens em tela. Voltamos então com imagens em tela, pessoal, para que vocês possam perceber aquilo que eu disse, tanto no pós-jogo de Atlético Paranaense e Paraná Clube, quanto no pós-jogo de Atlético Paranaense e Rio Branco, que é a partida cujas imagens nós vamos utilizar na análise de hoje. O Atlético Paranaense de Maurício Barbieri faz uma saída de bola 3+1. Vamos analisar. Então, está configurada a saída 3+1. Sendo que os 3 defensores são Matheus Felipe e Léo, os zagueiros, mais o Fernando que fecha por dentro nessas ocasiões, e em auxílio aos 3 defensores, quem se aproxima é o Raul que já fazia esse papel no Red Bull Bragantino quando trabalhou com o Maurício Barbieri anteriormente. O Raim Palácios, lateral direito, ele não avança de maneira definitiva no campo até esse momento, porque existe a possibilidade do sistema defensivo precisar de mais um auxílio, e também porque, no caso de um passe errado, no caso de alguma coisa não correr conforme planejado, não vai existir um buraco enorme na defesa do Atlético. O Raim ele conseguiria recompor muito rapidamente. Nessa jogada a gente vai perceber que o Léo vai encontrar um passe para o João Cruz pelo lado esquerdo, o João Cruz vai acionar o Filipinho por dentro, o Filipinho vai encostar a bola para o Lucas Diório, que vai disputar com o zagueiro, a bola sai pela linha de fundo, e aqui a gente já tem mais um lance onde a gente vai poder acompanhar essa saída de bola de uma maneira um pouquinho mais detalhada, porque vocês vão perceber que nesse momento quem está por dentro é o Raim Palácios. Essa saída do Atlético ela é móvel, ela vai se ajustando às necessidades daquilo que vai acontecendo dentro de campo. Então nesse caso, por exemplo, o Léo vai trazer a bola pelo lado esquerdo, vocês vão perceber, e vai empurrar o Fernando para frente como lateral. E o Fernando vai avançar, o Léo vai jogar a bola por dentro no João Cruz, e o João Cruz vai jogar a bola para trás, de volta no Matheus Felipe. Aliás, agora o Matheus Felipe, antes o Raul. O Matheus Felipe vai jogar com o Palácios pelo lado direito, e o Atlético vai recircular a bola por dentro. O Raul vai encostar, o Matheus Felipe pelo lado direito, e o Léo já por dentro, e o Fernando por fora. Novamente o 3+1 que a gente comentou agora há pouco. Matheus Felipe, Léo e Fernando com o Raul no apoio, e vocês ainda vão perceber as perninhas do Raim Palácios lá pelo lado direito, mais ou menos na mesma linha do volante de novo. Então o Atlético vai continuar a sua construção a partir desse 3+1. Nessa jogada a gente vai ter o Fernando encontrando o Filipinho, a gente vai ter João Cruz, Raul e Raim Palácios. Agora sim, com a equipe já no terço final do campo, ele pode avançar e vai se projetar, vai tirar vantagem da sua força física, da sua velocidade para chegar à área adversária e levar perigo, seja num cruzamento, seja numa finalização, que é o que vai acontecer nesse lance. Ele vai finalizar, o goleiro vai defender, ele vai vencer a disputa pelo rebote, e aí na sobra a bola vai ficar com o Bruno Zapelli, que também finaliza com bastante perigo com o pé esquerdo. Na sequência, mais um lance, agora segundo tempo. Vocês vão perceber que eu separei lances de momentos bastante distintos do jogo para que vocês possam perceber que não foi uma coisa que aconteceu eventualmente, foi o jogo todo assim, e o que eu estou fazendo aqui é selecionar os lances mais claros para que vocês possam perceber esse padrão, tá? Então a gente vai ter o Mikael saindo com o Matheus Felipe acionando o Léo, a gente vai ter o Fernando com a posse de bola, e aqui a gente vai ter uma situação diferente, porque como o Rio Branco estava atrás no placar e precisava tentar impedir o Atlético de jogar até para poder criar ocasiões de gol, o Rio Branco subiu a pressão. Vocês vão ver que tem um 5 contra 5, as principais opções de passe, inclusive algumas das mais distantes, estão cobertas e o Fernando precisa tomar uma decisão. De duas, uma, ou ele recua a bola para o Mikael, por exemplo, ou ele traz a bola para dentro e tenta desafogar a pressão, jogando a bola para o lado direito, para o Matheus Felipe ou para o Raim Palácios, ou ele vai fazer aquilo que ele de fato fará.
Nesse momento em que sobe a pressão do Rio Branco, o Atlético vai se aproveitar da presença de uma referência física no comando do ataque, que é o Lucas Diório, para fazer um lançamento longo e a partir daí criar uma situação interessantíssima. Vamos perceber. Fernando vai fazer um lançamento com o pé esquerdo, buscando o Lucas Diório no campo de ataque. Ele vai vencer a primeira disputa de bola, a bola vai sobrar para o João Cruz por dentro, ele vai conseguir se livrar do primeiro marcador, acionar o Bruno Zapelli, o Zapelli vai acionar o Luiz Fernando pelo lado direito e percebam a quantidade de espaço que existe nesse caso, porque o Atlético superou a pressão do adversário rapidamente e ainda inverteu a bola de lado. Então todo o corredor direito está bem aberto e quem vai perceber isso e fazer uma ultrapassagem importantíssima é o Raim Palacios. A gente vai perceber então que ele vai passar rapidamente, percebendo que existia uma possível vantagem numérica pelo corredor externo direito. Ele vai chegar à linha de fundo e encontrar o Diório. Esse é o lance do terceiro gol do Atlético. E aí, gente, um bônus para vocês, a gente vai fazer uma análise de como é que aconteceu o gol do Rio Branco no finalzinho do primeiro tempo. Tudo começa com uma bola afastada, um cruzamento que veio do lado direito do ataque do Rio Branco sendo afastado pelo Atlético, pelo sistema defensivo do Atlético, e a bola vai sobrar pelo lado esquerdo. O Rio Branco vai circular a bola, vocês vão perceber. E uma coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentos é justamente isso que está destacado na nossa lupa. Desde o início da jogada, tanto o Matheus Felipe quanto o Léo, que são os dois zagueiros centrais do Atlético, estão marcando exatamente o mesmo jogador. Então a gente tem o Palacios encostado pelo lado direito, o Raul preparado para uma possível cobertura, a gente tem o Filipinho marcando um jogador, e nas costas dele, fora da imagem, mas a gente já vai perceber a presença dele, o João Cruz acompanhando um jogador na segunda trave. Então vamos continuar rodando o lance. E o Branco vai circular a bola. Não circular, mas vai continuar trocando passes pelo lado esquerdo. Novamente a gente vai perceber que o Matheus Felipe e o Léo estão no mesmo jogador. O jogador que estava sendo marcado pelo Filipinho agora está sob responsabilidade do Fernando. Então o Filipinho nem deveria estar nessa região do campo onde ele está. Ele deveria estar um pouquinho mais à frente, preparado para vencer uma disputa pela segunda bola. E lá no fim da linha, quem está responsável pelo jogador que vai entrar na segunda trave é o João Cruz. O João Cruz, primeiro, não tem estatura para ser marcador. Ele é um meio-campista relativamente baixo, de pouca força física. Ele não é um ponta, ele não está acostumado a acompanhar o lateral adversário. Então, como eu falei no nosso pós-jogo, eu não vou crucificar o João Cruz pela falha, mas a falha derradeira no lance é dele. Agora, o que tem que ser entendido? Existe uma falha mais organizacional nesse lance. Não poderia acontecer essa marcação dupla no mesmo jogador. Porque se eu tenho dois zagueiros no mesmo jogador, eu encurto a distância da minha linha. Porque imaginem que existe uma distância ideal, imaginária, entre os jogadores do sistema defensivo. Uma distância do lateral direito para o zagueiro direito, do zagueiro direito para o zagueiro esquerdo, e do zagueiro esquerdo para o lateral esquerdo. Por quê? Porque eles têm que cobrir um determinado espaço de campo, que é o espaço mais perigoso. E quando você tem dois jogadores no mesmo atacante, esse espaço vai se encurtar e vai sobrar justamente às costas do último homem, que é onde o atacante, na realidade o lateral direito do Rio Branco, vai entrar e vai se colocar numa condição aí muito positiva, muito favorável para marcar aquele gol que descontou a vantagem do Atlético no placar no final da primeira etapa. Voltamos então para a tela cheia para poder confirmar algumas percepções que eu passei para vocês nos dois primeiros vídeos pós-jogo da temporada. O Atlético realmente constrói numa saída de 3+1, com o Fernando trabalhando por dentro e o Raul se aproximando para ser esse ponto de apoio na construção das jogadas. A partir do momento que o Atlético chega num estágio mais avançado do gramado, o Raim Palacios, por exemplo, pelo lado direito, ganha liberdade para avançar e se ocupar daquele corredor. O Filipinho e o Bruno Zapelli vão estar por dentro entre linhas e quem vai cair por dentro para se aproximar do homem de referência vai ser o Luiz Fernando. O ponta direito vai se tornar uma espécie de segundo atacante por dentro, próximo do centroavante, que nesse caso foi o Lucas Diório, e pelo lado esquerdo, contra o Rio Branco, nós tivemos aí o João Cruz. Então, gente, é como eu disse nos nossos primeiros vídeos aí do ano. O Maurício Barbieri ele tem um certo conjunto de ideias que são interessantes, são consistentes, desde que bem executados no campo pelos jogadores. A gente tem pouquíssimo tempo de trabalho, 2 jogos aí, foram pouquíssimos treinamentos na pré-temporada, uma amostragem pequena de jogos, mas a gente já começa a ver o time ganhando a cara do Maurício Barbieri. Tomara que essa evolução continue acontecendo jogo a jogo, porque o Atlético tem uma temporada importantíssima aí à sua frente, onde o retorno na Série A do Campeonato Brasileiro para 2026
não é mais do não é mais do que uma obrigação. O Atlético realmente precisa, é muito favorito pelo padrão de investimento, pela estrutura que tem, e é bom, pelo menos na minha opinião, que a gente possa ver a equipe acrescentando conceitos à sua forma de jogar. E na nossa próxima análise de vídeo, que pode inclusive ser referente à partida entre Azures e Atlético Paranaense no próximo sábado, lá em Pato Branco, nós podemos analisar uma série de outros conceitos, se vocês desejarem, e vocês podem inclusive auxiliar na escolha desses conceitos. O que vocês gostariam de ver na próxima análise? Como é que o Atlético constrói quando tem a bola no campo de ataque? Como é que o Atlético pressiona quando perde a posse de bola? Como é que trabalha bolas paradas ofensivas e defensivas? Como é que o Atlético se comporta em defesa posicional, ou seja, quando o adversário avança no campo a ponto do Atlético precisar se posicionar para defender. Então, tudo isso pode ser visto e vai ser visto ao longo do ano. Felizmente, a gente tem a liberdade de trabalhar com as imagens do Campeonato Paranaense. Então, deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver na nossa próxima análise. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99, que é menos que uma coca e uma coxinha aí na maioria das lanchonetes, você tem direito a acessar um grupo de WhatsApp exclusivo para membros aqui do canal, para poder interagir diariamente comigo falando sobre o nosso furacão, prioridade no recebimento de respostas nos comentários deixados nos vídeos aqui do canal Palavra Atleticano e acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. Nós voltamos a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, aí a gente volta em plantão extraordinário para comentar o que quer que tenha acontecido. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.